Saudações a todos. Entrevistas podcast, junto com o Jeová Lima, aqui nos estúdios, para a gente gravar um programa sobre o tema amor e sexualidade. É isso, Andréa? É isso mesmo. Andréa, E esse tema foi o tema escolhido, né, na enquete que a nossa amiga Elineide Rosa colocou lá no Instagram, né, para o pessoal escolher 3 temas. Então, esse tema que nós vamos abordar na noite de hoje foi o tema escolhido por vocês. Olha aí, o pessoal pediu, a gente está aqui, né? Pois é, Elineide, seja bem-vinda, Elineide Rosa. Muito obrigada. Seja bem-vinda, Andréa. Nem falei, né, Andréa? Obrigada. Estamos todos muito animados de fazer esse episódio. Demorou um pouquinho para sair, mas saiu. Mas saiu, estamos aqui. Pois é, estamos aqui. Vamos tentar conversar sobre esse tema que é tão amplo, né? Sim, delicado. Delicado, que é amor e sexualidade. Então, tem muita coisa para a gente falar e a gente vai tentar abordar dentro do que for possível. Vamos conversando, vamos bater papo, falar sobre as coisas do dia a dia, dos relacionamentos, né? A gente pode seguir, a gente pode ver isso aqui lá no nosso Instagram, né? Entrevistas Podcast, @ Entrevistas Podcast. No Spotify também, né? Também no TV Potengi vai estar lá também. Esse é o que, André? Para começar, Vamos. como é que vocês querem começar? Eu vou começar citando uma frase de Freud, Neide. Essa frase de Freud, ele escreveu para Marta, a esposa dele, né? Eu lembrei disso aí que eu achei interessante. É assim, ó, como se sente forte uma pessoa quando está segura de que é amada, né? Eu achei interessante essa frase. O que ele quer dizer com isso? Quando a gente se sente amado, quando a gente se sente querido, né, a gente se sente forte para realizar as coisas. A gente se sente forte para poder mudar, para tomar decisões. Né? Então, o que é fundamental aí que ele fala para nós é o amor, né? O amor, segundo Freud ali. E ele disse isso. Eu não lembro se ele era noivo dela ainda, da Marta. Ele ainda não tinha casado, não. Ele era noivo. Né? Então, ele trocava cartas com ela e falou isso para ela, né? Dando a ela segurança de que ele o amava, de que ele dando a ela afeição, carinho, isso por carta, né? Porque aquele tempo, há mais de 100 anos atrás, né? Então, eu quero começar com isso, né? E aí, André, o que você pensa dessa declaração do Freud lá atrás, há 100 né? anos, 100 e tantos anos. E uma declaração que todo mundo gostaria de receber, né? Eu concordo com o Freud quando ele fala que a pessoa tem que se sentir amada, né? Eu acho que está falhando. É ao vivo, viu, gente? Está falhando, não. Eita, então pega o meu, compartilha André. aí. Pega o meu, a gente vai trocando aqui. Espera aí. A produção está ali organizando ali direitinho. Né? Não tem problema, é ao vivo. O André estava falando o que, André? Que eu concordo com o Freud quando ele fala sobre... Quando ele fala... Será que a posição está ligada? Quando ele fala... Alô? Peraí, produção ao vivo. Vamos ver aqui. Segura aqui, Eduardo. Se não voltou, eu passo esse aqui, Pronto, ó. qualquer Vou coisa a gente vai passando. dividindo ele aí. Né? Ok? Pronto, eu concordo com o Freud quando ele fala que a pessoa tem que se sentir amada, né? Porque quando eu estava estudando mais sobre o assunto, né? Sobre o assunto de hoje, amor e sexualidade, eu vi que o conceito de amor é você sentir a afeição por outra pessoa, né? Você se sentir afeiçoada por outra pessoa. E se sentir afeiçoada é a mesma coisa de se sentir amada, né? Você ter feição por aquela pessoa, afeição, e você sentir a troca, né? Da sua afeição e da pessoa também. Trocas, né, de afeições. Então, isso é se sentir amado. E quando você se sente amado, você está disposto, eu acho, a fazer algo mais pela pessoa. Você até se torna uma pessoa melhor, né, eu acho, né? Não só pela outra, mas por você também. Por você, né? Eu acho que é isso. Dá para pensar isso, porque quando você faz algo por alguém, né, quando você está preocupado em cuidar do outro, em ver que ele está bem, isso, consequentemente, gera sentimentos bons em você, né?
Então, eu sempre falo assim que ninguém é feliz sozinho e nós somos com os outros, né? Então, por isso que quando você vê uma pessoa muito sozinha, eu costumo me perguntar assim, o que está acontecendo que está impedindo que essa pessoa se permita ser amada? Porque o amor ele pode aparecer das mais diferentes formas, né? Isso. A amizade é um tipo de amor e é o tipo de amor que é essencial na nossa vida, né? Verdade. Essa frase, quando o Freud fala isso, ele está causando nela um impacto de segurança, para que ela se sinta bem, né? Os casais, eu sou casado, né? Então eu tenho aprendido com o André, eu acho que a gente vai aprendendo, né, André? Depois de tantos vai anos sim, depois de 20 e tantos anos. Eles vão ensinar um monte de coisa para mim. Depois de 20 e tantos a gente anos, vai né? se conhecendo, a gente vai aprendendo as coisas, como se respeitar, a gente vai aprender a conviver, porque nós somos diferentes. O homem, a figura masculina e a figura feminina são dois mundos totalmente diferentes. Totalmente A ciência diferentes. já consegue comprovar isso. A visão do homem, da figura masculina, é um jeito, a mulher, a figura feminina tem um outro entendimento. Não é que um é melhor que o outro, mas é uma complementaridade. São diferentes. As diferenças, né? Inclusive, eu estava estudando hoje, né, mais sobre o tema, hoje à tarde, e eu estava lendo um livro que é do John Gray, que ele é terapeuta de casais, e ele fala que o título do livro é Os Homens São de Marte e as Mulheres São de Vênus. É um grande estudo isso aí. Isso quer dizer que o homem e a mulher são duas pessoas diferentes, mas não são impossibilitadas de se amarem, porque o ser homem tem diferenças do ser mulher, né? As coisas que os homens pensam, as coisas que as mulheres pensam são diferentes, mas isso não impossibilitam de amar. Por isso que seria aí um eterno aprendizado, né? Os dois, a convivência é um eterno aprendizado. A gente, às vezes, conviver com o outro é muito difícil, né? Quanto mais quando se tem intimidade, aí que causa um impacto, né? Porque a gente acorda junto, dorme junto, às vezes trabalha junto, então é aprender a viver. Né? Deixa eu ver aqui que a produção. Eu escutei uma frase outro dia que falando sobre o amor, né? Que era um pouco assim. Amor é quando você consegue começa a perceber os defeitos do outro e consegue conviver com ele. O amor, né? O amor. Porque é esse momento de um relacionamento, qualquer que seja, no qual você consegue conceber a diferença do outro, né? Que é algo que na paixão não vai acontecer, porque você está tão enebriado ali pelo patos, né, da paixão. A paixão. Essa coisa mais avassaladora, mais carnal. Animalesca, carnal. Animalesca, né? Primitiva, que você só vê qualidade, né? É muito legal quando você vai escutar lindo, alguém. tudo é maravilhoso. Tudo é maravilhoso, ele é perfeito. Quando você está falando de um parceiro ou parceira que você começou a conhecer, é muito comum que as pessoas falem, né, elenquem uma série de qualidades e defeito não tem nenhum. E aí, quando os defeitos começam a ser percebidos e ainda assim você quer ficar com aquela pessoa, tem algo ali se transformando para o campo do amor. Isso. O amor é um suportar, hein? Tipo assim, o apaixonar-se é muito mágico, né? Digo assim, pela nossa experiência, né, como casal, o apaixonar-se é tipo assim, você vê a pessoa como se ela não tivesse defeitos, fosse aquela pessoa maravilhosa, o príncipe encantado, não é verdade? E no decorrer do relacionamento, você vai começando a ver os defeitos. E você saber conviver com aqueles defeitos, isso é maravilhoso. Agora, olhando assim, hoje eu também peguei uma frase, né, um trecho da Bíblia, né, a primeira carta de São Paulo aos Coríntios, que fala sobre o amor, né? E na carta de São Paulo aos Coríntios diz assim, que o amor é paciente, o amor é bom, o amor suporta tudo, o amor perdoa, o amor crê. Mas assim, esse suportar tudo não é que quer dizer que... Não é uma submissão, não né? é uma submissão, uma escravidão. Você vai suportar ser espancado, maltratado, essas coisas não. É você saber suportar o diferente do outro, o ser diferente do outro, as opiniões,
Você saber conviver com essa diferença, isso é o saber suportar. Não querer transformar o outro em outra pessoa, né? Não, não se consegue. Do jeito que eu quero, né? Não se transformar consegue. a pessoa do jeito que eu quero, né? Não se consegue transformar o outro. Porque, assim, o homem, como eu já falei, né? O homem é diferente da mulher. A gente, às vezes, quer que o outro faça as coisas que a gente faz, que seja igual a gente, entendeu? Que tenha pensamentos como os nossos, mas não é assim. O amor é o reinventar-se. Eu lembro de um filósofo... Praticamente seria namorar você mesmo, né? Porque se eu quero que alguém seja tão parecido comigo... E até me assusta... Não é amar assim, não, né? Quando as pessoas falam essa coisa da alma gêmea, me assusta um pouco. Porque assim, como assim você quer uma pessoa que seja igual a você vai para se... namorar? Então fique sozinha. Oi? Como é que vai ser isso, né? Que alterotismo é esse? Você falando de alma gêmea, eu lembro daquela música não sei se eu posso citar aqui o Fábio Júnior, né? Aí o pessoal ironizou, dizendo assim, o Fábio Júnior, ele fala de alma gêmea, mas casou inúmeras vezes, né? Então ele não tinha uma alma gêmea. Não encontrou. Ele não tinha encontrado ainda. Ele sempre acreditava que era, mas não era dessa vez. André, eu queria que você falasse mais um pouquinho dessa questão da submissão, né? Do amor suportar tudo, porque é uma coisa que a gente vê muito no senso comum, assim. A gente vê muito, principalmente no que se refere às mulheres, né? De esse discurso de preciso suportar tudo pelo casamento para fazer o casamento dar certo, por exemplo. Então, se você pudesse falar mais... É o seguinte... O que você pensa, sabe, sobre essa submissão, seria isso? Essa interpretação um pouco equivocada, eu diria. Com relação às mulheres, né? Eu vou falar porque eu sou mulher. O suportar tudo pelo amor, né? Amor, entre aspas, porque para mim, quando você é maltratada pelo seu companheiro, quando você é violentada, muitas vezes a mulher, ela não quer fazer sexo naquele dia. O marido ou o companheiro, ele não compreende e ele, de uma certa forma, violenta ela. Então, isso não é o suportar pelo amor, entendeu? Na minha concepção, isso não é amor. Está tendo uma sujeição aí, isso, né? Isso não é amor, porque você não está ali para ser humilhada, para ser maltratada, né? Naquele relacionamento. E quando isso acontece, para mim, isso deixa de ser amor. Deixa de ser amor. Ele está invadindo, acho que invadindo a privacidade da outra, né? A sua privacidade. E, infelizmente, ainda existem casos, né, de mulheres que se submetem a isso em nome do amor. Do suposto amor. Né? A questão da sexualidade, né? Claro, eu sempre digo, quando se casa, o homem quer sexo todo dia, né? Mas aí vai ter que haver uma combinação. Eu vou entrar na intimidade de André e eu aqui um pouquinho, mas sem violar muito, sabe, André? Certo. Não exponha muito, sem expor, não, né? amigo, se contenha. Mas assim, a gente na nossa vida, a gente tem 20 anos já, André, juntos? De casados, 20 né? E 25 de relacionamento. É tempo, viu? Metade da vida aqui com o André, né, André? Mas assim, nos últimos 5, 6 anos, a gente redescobriu essas questões sexuais. Isso. Né? Claro que vocês não faziam sexo. Não, mas é porque existe uma nova descoberta. Uma maturidade. Existe uma maturidade aí. Né? Quando é possível, saber quando não é possível e saber quando é possível, né? Quando eu quero, quando ela quer. Um autoconhecimento também, acho que é importantíssimo. Às vezes a gente conhecer. A gente encontra casais, às vezes eu já atendi na clínica casais, onde há alguns anos eles não tinham uma relação ativa. Então agora eu estou lembrando de um caso, né? Ele começou a conversar com pessoas externas, se envolver, né? E ela a esposa descobriu. Né? Aí ela quis separar e tudo, né? Aí, em meio tempo, a gente se encontrou, essa pessoa me procurou, conversou. E a primeira coisa que eu perguntei para ela, assim, quanto tempo vocês não tinham relação sexual, né? Enquanto casais, porque eram casados, tinha uma filha já adolescente. E ela disse, olha, acho que se eu não me engano, já mais de anos, né? Então eu disse, olha, é uma causa aí, é uma coisa que precisa ser cuidado aí. O que está acontecendo? Você não gosta dele? O que está acontecendo? A gente sabe que o homem é animalesco, né? Então ele se contenta só com as imagens, ele já está excitado e tudo, né? A mulher é necessária uma preparação. Se ele não tem essa preparação, eu sempre oriento assim, ensine-o, diz para ela nesse caso, fala, né? O que você gosta, exato, né? Converse como você com gosta. ele. Isso é muito importante no casal. Então, muito. a gente conversou sobre muitas coisas.
retorno. Jeová, está saindo? Oi, desculpa, ao vivo. Né? E... Voltou não, né? Espera aí que a gente fala já. Mas assim, com o André, né, a gente foi conversando, o autoconhecimento, conversar sobre isso é um tabu. Né? E a gente conhece casais que a gente pensa que está tudo bem. Mas por detrás existe aí um problema na sexualidade, no campo da sexualidade. Não é que ela não ame e ele também não a ame, mas é porque não se entenderam ainda. Sexualmente. Né? Sexualmente é necessária a linguagem, porque é um tema que tem tabu, né? Tabu. Márcio, eu queria aproveitar para, se você puder, fazer uma distinção sobre esses termos, né, que às vezes se confundem. Sexo e sexualidade, porque não são a mesma coisa. E aí você traz isso agora na tua fala, então me ocorreu de trazer... Não, prefiro que você fale. Porque, assim, a compreensão que eu tenho, né, e que, para tentar ficar de uma forma bem resumida, o sexo ele está no campo do anatômico, né, do biológico, dessa coisa do corpo. E a sexualidade não apenas, né? A sexualidade tem a ver com as relações, com a forma como a gente se comunica com o outro, com a forma como a gente se relaciona com o outro. Os dois estão juntos, né, sexo e sexualidade, mas são coisas diferentes. Você pensa... Sim, eu penso assim, porque, olha só, quando a mulher ela não está disposta, não está disponível a relação sexual, ou se ela não está tendo aptidão para isso, ou o homem não está encontrando, né, o que está acontecendo ali. Então é necessário conversar sobre o assunto, se inserir no assunto, ele e ela. Eles precisam chegar um para o outro e conversar. Olha, o que você mais gosta? Como a gente pode fazer? Sexualidade está no campo das carícias, das afeições, né? Dos afetos, né? Da atenção. Claro que acho que o homem também falha. O homem falha nisso, né, André? Eu também falho, eu reconheço. Nós estamos na dança dos microfones. A gente falha. Todos nós falhamos. Eu, enquanto casal, enquanto esposo, a gente falha nisso. Eita, pronto, de novo. Né? Mas é necessário sempre estar investindo nisso, nesse tipo de contato. Né? Por vezes, ela não está disposta. Será que sempre ela nunca estará disposta? Será que eu estou fazendo o meu papel enquanto homem, enquanto figura presencial? A gente vai aprender com John Gray, né, que é um teórico extraordinário da sexualidade, com outros tantos mais. Kinsey, você lembra desse filme, Lineide? Kinsey, da faculdade, sobre sexualidade, a gente estudando, isso na década de 50. E ele dizia já ensinava, o homem precisa ser carinhoso, porque a mulher ela tá suscetível aos afetos, ao carinho, ao cheiro, à gentileza, né? E o homem não, o homem é bem rapidinho. Ele consegue fazer o trabalho dele até sozinho, né? O masturbar-se, por exemplo. Se ele vê um filme de pornografia, no instante ele fica excitado. A mulher não, ela pode ver um filme inteirinho e não sentir nada. É verdade, né? isso então, é sexualidade verdade. Ela está nesse campo, nessa área que você vai do afeto, da ternura, do carinho, do aconchego, da comunicação, do cuidado, da comunicação, do escutar, me né? Parece que assim, a maioria não, mas grande parte das questões sexuais que chegam, né, nas igrejas, nos consultórios, enfim, que os casais vão se queixar, elas têm a ver muito com o distanciamento, a falta de diálogo, a falta de intimidade, a falta de fazer coisas juntos. Então, é um casal que trabalha um para um lado, outro para o outro, se ocupam dos filhos e se ocupam de tantas coisas externas, não tem tempo para esses encontros íntimos, né? E quando tem esse tempo, eles acabam fazendo mais do mesmo, né? Sim. Então, assim, se a gente for pensar que a mulher precisa de um cuidado maior, precisa dessa questão sensorial mais trabalhada, o cheiro, o toque, o olhar, sabe? O ouvir. A mulher, ela é muito empatia, né? A mulher, ela gosta muito de ser ouvida. Eu diria, né? As preliminares da mulher começam no bom dia. Se o esposo quiser ter uma... Se o esposo quiser... Deixa eu pegar isso aqui. Se o esposo quiser ter uma boa relação sexual, ele começa ouvindo, né? É verdade. E nem sério. sempre ele tem paciência para escutar a mulher, porque a mulher fala, né? Né? A gente pode até usar aquela metáfora do Zelezinho, quando ele conta as histórias, né? A mulher faz isso, aquilo, outro, aquilo, né? Ele diz assim, vai endoidar outro. Mas é porque ela tem muito assunto. E o homem tem que aprender a ouvir. E os sexólogos, os especialistas da área têm insistido nisso, na escuta do homem para com a mulher.
E eu diria uma coisa, o homem precisa aprender a ouvir, também a falar, e a mulher também precisa aprender a falar. Ah, sim. Porque muitas vezes a mulher fala muito, tem uma tendência a falar mais sim mesmo, mas muitas vezes é uma fala muito vazia, assim, né? Ou então é aquela fala monossilábica, ou é aquela fala de adivinhação, tímida, né? De adivinhação, assim, que fecha a cara e quer que o homem... Adivinha o que ela está sentindo. Por que ela está chateada com aquilo que aconteceu 3 meses antes? Exatamente. Então, como que fica esse casal onde tem uma questão ali servindo de muro, né, se interpondo entre eles dois? Ele não se aproxima porque ele vê ela com aquela cara, ela não fala porque ela entende que ele tem que saber. Como ele não sabe que eu fiquei chateada com aquilo? Pois é, eu sempre digo isso. Não sabe, viu? As minhas amigas já conhecem essa frase. O óbvio precisa ser dito. E não é fácil, tá? Eu não estou dizendo aqui um beabá que é muito tranquilo falar o óbvio. Não, não é fácil. Não é fácil. Exige treino para algumas pessoas. Algumas pessoas seja fácil, né? Para algumas, mas essas não precisam aprender a falar. A gente conhece pessoas... Oi, pronto, deu certo aqui. A gente conhece pessoas na clínica e eu tive a oportunidade de trabalhar com vários casais, né? Eu tenho até uma especialização na área, né? Sabia disso? Sabia não. Eu convidei ele sem saber, viu? Porque, a princípio, só a André que é a manda-chuva aqui do assunto. Eu tenho uma especialização na área de sexualidade humana. Mas, bem... A gente vai aprendendo, né? Depois de 25 porque anos... Sobretudo a experiência, né? Gente, a André tem muita experiência com casais, né? Trabalhando com casais. Então, Verdade. por isso que eu estou dizendo que ela é a manda-chuva, porque ela sabe do que ela está falando, né? Sobre a mulher tímida, né? Tem a mulher mais... Claro, no campo feminino, existe também uma nomenclatura chamada ninfa, né? Da mitologia. Que existem as mulheres que gostam muito de sexo, elas fazem muito, constantemente, né? Mas eu quero me referir àquelas que têm dificuldade de falar sobre isso. Porque um outro tema delicado, André, é quando a mulher não chega ao ápice. Às vezes ela tem uma repressão na vida dela, por conta da religião... por conta do histórico de vida dela, né? Às vezes as mulheres, elas têm muito pudor. Falo isso até por experiência também, né? A mulher não se toca, não se conhece. Então, assim, é muito difícil num relacionamento quando a mulher ela tem um certo pudor. O homem também, mas o homem é mais escancarado, né? A mulher é mais. Então, assim, às vezes, como o Márcio estava falando, por questão de religião, né? Hoje em dia, traumas também da vida, tudo tem que ser levado em consideração. De algumas coisas, né, familiares, e essas coisas têm que ser resolvidas no relacionamento. Eu lembro de uma pessoa que a gente atendeu também, eu vou dar uns exemplos assim, mas não vou citar nomes, né? Que eu lembro, só a resolução do caso. Uma mulher, ela vira dona de casa, né? Então ela tira a mulher da vida dela e passa a ser dona de casa, Elineide. Né? Ela, para agradar o marido, ela faz uma bela macarronada. O marido quer comer. E ela confunde isso. Ela vai dar comida para ele, faz os pratos típicos, limpa muito a casa, trabalha na higienização da casa, e esquece do cuidado para com ele, pessoa. Né? Do cuidado íntimo, isso, né? Não é isso. Às vezes ele sente falta, mas também tem timidez. Porque tem homem que tem timidez em falar sobre esses assuntos, em conversar com a esposa. Porque para muitas pessoas é muito simples. Para mim e para André, nós sempre tivemos um relacionamento aberto. Mas não foi tão simples, simplesmente chegar e falar, né? Foi uma construção, né, ao longo do exato. tempo. É uma construção. O sexo é um tabu na sociedade. No começo historicamente é um tabu. Sim, principalmente para as mulheres. No começo do nosso casamento, o modo como a gente fazia nossa relação sexual é diferente de hoje, entendeu? No começo era uma coisa bem tímida. Exato. Sem experiência. E hoje, depois de 20 anos de casado, é uma experiência totalmente diferente. Mudou, a gente teve... E a partir disso, a gente consegue ver outras pessoas nessa mesma situação que não conversa, que não se conhece, a mulher se tocar, se conhecer, se ver. Márcio, né? Voltando para aquilo que você falou no começo daquele casal, acho que são seus amigos, que passaram um tempão sem ter relação sexual. Acho que essa é uma questão também que aparece muito, né, em roda de amigos, ou enfim.
aparece. Então, eu queria escutar vocês sobre isso. Assim, o que vocês pensam que é o ideal de frequência de relação sexual? Ou o que vocês acham dessa questão, né, de um casal que passa muito tempo sem ter esse momento? Posso responder? Pode. Deve, mas eu quero escutar ele também. Eu vou responder e depois ele complementa. Falando, a gente vai falando. Eu acho que assim, um casal que passa muito tempo sem ter relação sexual, relação íntima, né? Eles passam do amor à amizade. Vira um casal de amigos. Porque o sexo no casamento é essencial. Não só para procriar, porque existe... Eu tenho uma amiga que diz sempre assim, ora, o homem com quem você não tem relação sexual não deveria ser chamado de amigo? Pois é, porque assim, existe... essa história de sexo é muito delicada e muito séria. Porque, assim, você não existem umas pessoas que eu já tive a oportunidade de conversar, que acham que sexo é só para procriar, é só para ter filho. Mas não é. Sexo é para você ter prazer, para você dar prazer ao seu companheiro, entendeu? Para vocês sentirem prazer, independente de ter filhos ou não. Por exemplo... Sem contar dos benefícios aí. Exatamente. Pressão arterial. Eu tenho 45 anos. Redução do estresse. Eu tenho 45 anos, então eu não tenho mais filhos. Minha pretensão não é de ter mais filhos, até porque eu tenho uma condição de saúde que não me permite ter filhos mais. Eu só tive uma filha. E sou muito feliz com isso, né? E pela questão de que eu não posso mais ter filhos, eu não deixei de fazer amor com meu marido. Não. Olha aí. Entendeu? Estamos vivos, né? Exatamente. Não é só para procriar. Você faz sexo para ter prazer, para dar prazer para o seu companheiro. E né? os benefícios do sexo aí são um muitas casal coisas. que não faz sexo, gente, virou Agora, amigo. Começou assim, mas começa assim, nesse caso específico. E tem que investigar, né? Me ocorreu aqui agora, Sim. tem que investigar o que está acontecendo. Assim, acho que isso denuncia que tem algum problema. É alguma coisa que errada. Se arrasta. E às vezes pode ser um problema orgânico. Né? Então, Sim, por exemplo, se a mulher ou o homem está com uma redução de libido, é preciso ver, né? O que está acontecendo. É uma questão psicológica? É uma questão médica? Se não for, você descartou essas duas hipóteses, foi investigar com especialistas e descartou, então é hora de conversar com a pessoa com quem você está. O que está acontecendo? Procura um profissional. Você não se interessa mais por mim? Você não sente mais tesão por mim? Né? E se não for, o que está acontecendo entre a gente? E se não procurar um profissional, acontece. a orientação primordial é essa. Os dois têm que conversar. Nesse caso específico que eu tive a oportunidade de acompanhar, a primeira pergunta que eu fiz foi essa. Vocês fazem quanto tempo que vocês não têm relação sexual? Que vocês não... Ela só faz tempão, né? Então, a partir daí, eu comecei a trabalhar com ela. Isso. Ela precisava, talvez, perdoá-la, não sei. Talvez... Eu não quis culpá-la, né? Mas era necessário ela retomar, trazer ele para casa, dar uma nova chance. Se ela quisesse, claro, que eu não tenho... Eu não vou intervir, não vou desejar isso para ela. Você cuide... Como é que se diz? Você faça aquilo que lhe cabe. Mas se você quer, ama ele, se ele já é o pai da sua filha, se já tem uma história aí, quem sabe vocês se perdoem, recomecem e lembrem essas questões sexuais. E foi o que ela fez, Eneide. Ela fez isso, procurou ele e retomaram. Depois ela disse para mim, eu pude acompanhar depois o pós também, porque acho que a sexualidade, pelo menos nas pessoas que eu acompanhei, a gente descobre o problema, ajuda, se o casal retomam a vida 2, tem a decisão de retomar a vida 2, o pós também é importante conversar sobre isso, né? Mostrar recursos, orientar, né? E depois eles voltaram, ela me falou comigo, e olha, eu voltei, deu certo, né? Realmente a nossa vida está parada. Tem uma coisa que eu escuto assim de pessoas casadas, né? Que é o casamento tende a fazer com que o interesse sexual diminua. O que vocês pensam sobre isso? Dizem isso mesmo, é verdade. E como que se isso acontece? Eu escuto não é que se isso acontece, isso acontece. O que fazer quando isso acontece? Olha, para manter a sexualidade acesa em qualquer situação, orientação técnica, temos que se envolver com o assunto. Né? Temos que conversar sobre o assunto, se envolver das mais possíveis formas. Claro, sem invadir, sem tornar vulgar,
né? Tornar vulgar as coisas, mas conhecer as coisas que são... Quem sabe usar os brinquedinhos? Quem sabe? Ah, né? eu ia falar isso Né? agora. Quem sabe usar os brinquedinhos, aí os acessórios? André né? tem um armário cheio. André, não revela só as coisas, não. Não, mas eu ia André falar. deixa em off. Eu ia falar sobre isso, porque mas- a gente estava estudando sobre o assunto e usar uns brinquedinhos é bom, é isso- essencial, né? é- Apimenta a relação. Agora, um contando para o outro, porque para o outro não se espantar também. Tem que pedir É, autorização. exatamente. Tem que Porque senão assusta. Porque nem todo mundo aceita brinquedinhos tão bem, senão né? assusta também, assusta É alguém. verdade. E se o casal for um Se casal... tiver em comum acordo, É um convite, né? um Deveria ser um convite. convite. O que você acha de a gente usar Esse isso? é, Ou ir para tal lugar, isso. ou fazer tal coisa, né? Porque Mantendo aí a ética. uma pessoa que é muito... Como é que fala aquelas pessoas que são muito... pudica. Muito... Ela não vai aceitar É. tão facilmente, não. A gente encontra também... E se não aceitar, precisa respeitar também, né? exatamente. Porque Tem que conversar senão sobre o entra assunto, naquele é. campo da invasão. Tem que estar em comum que acordo. que O ela- corpo dele. do outro é do outro, né? Mesmo que ele esteja comigo, que é uma coisa que a gente precisa ensinar, e aí eu vou fazer um link com sexualidade, é uma coisa que a gente precisa ensinar às crianças desde pequenininhas. O É seu verdade. corpo é seu e ninguém toca. É verdade. Ele é importante, especial e ele é privado. Privado, Eu exatamente. ensinei, engraçado, assim, interessante, que eu ensinei isso para minha filha desde ela pequena. Eu falava, ó, ninguém pode tocar aqui, ninguém pode tocar ali, porque Só toca com autorização, exatamente, né? só toca se você Se deixar. quiser. Ninguém Só quando você crescer. Exatamente, eu ensinei isso para minha filha e foi muito bom, porque desde criança a gente foi falando sobre sexualidade. Quando Cecília menstruou, ela já sabia o que era aquilo, que o corpo dela estava mudando, entendeu? Eu ensinei para ela essas coisas da Outra sexualidade. temática aí, a questão da sexualidade para os filhos. Sim, que não se fala, né? não E se aí, conversa. aquilo que a gente não fala, minha gente, entenda uma coisa. Acho que é muito legal o ponto que Márcio trouxe, né? Precisa conversar sobre esse assunto, deixar esse assunto próximo, né? Ali na mesa. É nossa pauta diária. Porque aquilo que a gente não fala não desaparece. Não desaparece. Né? Não é porque não se fala de sexo e sexualidade em casa que as crianças não sabem. Sabe de todo jeito, e né? muito, De qualquer forma. né, muitas vezes elas vão saber da pior forma possível, que é Exatamente. através da internet, que coloca esses conteúdos de forma muito agressiva e muito fácil. Então, assim, o que você, como adulto, prefere? Né? Que a sua criança saiba sobre essas questões a partir de você, que é a melhor pessoa para contar, né? E aí você vai ter que estudar sobre isso às vezes você vai ter que tratar os seus pudores, os seus tabus, para poder conseguir fazer essa conversa com ela, porque se a gente não trata aquilo, né, em nós mesmos, como que a gente vai conseguir falar com tranquilidade, sem verdade. falar cheia de dedos, com as crianças? Então, é muito importante a gente entender que é um assunto que precisa ser tratado, sim. Considerando... E dentro de casa. Dentro né? de casa, considerando os valores de cada família, considerando os limites de cada família, considerando como que cada um consegue falar daquilo, a idade da criança, né? E acho que uma dica muito legal é, sempre que uma criança te leva uma pergunta relacionada a sexo ou sexualidade, porque as crianças têm dúvidas, elas têm curiosidades, e se essas curiosidades não forem respondidas por nós, Freud já falava disso, né, nas teorias, 3 ensaios sobre as teorias sexuais. Então, se ela não sanar essa curiosidade conosco, ela vai sanar em algum lugar, porque isso vai ficar borbulhando ali na cabecinha ela, dela. Né? Gente, eu tenho TDAH não diagnosticado, então eu me perdi. Você estava falando Eu estava falando da dica. É. Estava falando da dica. Se a criança leva uma questão para você, devolve a pergunta para ela. O que você sabe sobre isso? Ela te fez uma pergunta, sei lá, por exemplo, de onde vêm os bebês? O que você acha? De onde que você acha que vêm os bebês, né? Porque essa pergunta, essa devolução da pergunta já vai fazer com que você perceba que tipo de informação ela tem acesso, porque ela vai te dizer o que ela sabe, ela vai te dizer onde que ela Onde a gente escutou pode isso, falar, né? e ela vai te dizer até onde ela sabe.
Tá? Então, deixar o canal de comunicação aberto para que a criança Eu consiga lembro fazer perguntas, né? Porque muitas vezes a criança nem se autoriza a fazer perguntas. Tamanho medo de falar do assunto com a família. Eu lembro quando a Cecília, uma vez, André... A Cecília era uma criança, eu não lembro mais a idade, né? Mas ela perguntou alguma coisa relegada à sexualidade. E naquela hora eu olhei assim, vigi. Aí eu não soube responder. Eu falei assim, Cecília, é algo para adultos, você quer que eu explique? Aí ela olhou assim, não. Aí eu falei, pronto, me safei até uma... Ou seja, eu só quero até aqui, né? Aí a vida aconteceu, né? Também não é assim, né? Você vai pegar um conteúdo e vai dizer, minha filha, agora a gente vai conversar sobre sexo. Uma palestra Senta uma aqui aula que eu vou te ensinar, porque a psicóloga diz que se eu não te ensinar em casa, você vai aprender na rua. Não é assim, meu povo. Deixa a criança levar a dúvida para você. Não se antecipem. E outra coisa que, dentro do assunto, mas avançando um pouco mais, eu já estou pensando num caso meu aqui, né? Por exemplo, a pornografia masculina. Esses dias não, já há dias uma pessoa estava tendo dificuldade em relacionar-se, né, um homem. E eu conversando com essa pessoa, eu descobri que ele tinha um vício pornográfico, sabe? Aí eu não pude atender porque não era possível, mas a gente conversou muito, né? E eu entendi que o vício pornográfico ele tem causado disfunção erétil nos homens. Aí lembrando de outro caso, né? Às vezes o homem não está bem. Mas como assim? Fale mais. Porque quando a pornografia ele causa prazer no homem bem rapidinho, né? Em questão de minutos ele se masturba ali e já. O homem é muito visual, né? Exato, é visual. Então ele resolve rapidinho. Quando ele chega para a realidade, que vai precisar investir tempo, vai investir sedução. Ele vai ver que a relação sexual dá trabalho. Ele fica ansioso. Aí eu escutei ele, mas eu não consegui atendê-lo porque não deu mesmo, e a minha condição não deu. Mas aí eu fiquei com isso na memória. Poxa, um sintoma... Eu nem consegui estudar sobre o assunto porque não deu tempo, né? Mas aí a gente começa a entender que ele gosta de experiências rápidas. E quando ele chegou na realidade, a realidade estava falha para com ele. Porque ele precisava investir, não é isso? Se investe Sim, tempo. tem que investir. Olha o que nós falamos aqui. A mulher precisa de uma preparação, das preliminares. E ele não conseguia fazer isso. E isso é uma queixa muito comum, essa questão da disfunção. Exato, a ejaculação precoce. Muito comum. E está muito relacionada justamente ao tipo de personalidade, né? Personalidades mais ansiosas tendem a cair nesse tipo de problemática. Exato. Porque justamente o prazer precisa ser imediato, né? Não tem muito feeling para aguardar, fazer esse trabalho, né? O sujeito ele é ansioso, ele é afobado. A gente já dá esse alerta para os homens, cuidado com o excesso de pornografia. E aí de fato faz, né? Mas é verdade. E como eu não estou na clínica ativamente, é um vício, né? É o vício. O vício a serotonina, a dopamina. Dopamina. A dopamina, ela chega bem rápido, você se sacia, aí termina. Então você quer de novo. Então o vício da programa é bem rapidinho. E uma relação que é realidade. Dá um boom de dopamina, exato, né? E aí o sujeito fica querendo mais e mais e mais e mais. E aí ele vai aumentando esses estímulos, né? Enfim. Tem casos clínicos aí, né? Outra coisa também seria uma relação difícil num casal, é quando isso pode ocorrer no homem. O que você acha que dá para fazer ou que seria indicado no caso de uma pessoa que está com problemas de disfunções sexuais, não só se não for o vício da pornografia, que nem sempre é o vício, né? Está ligado a alguma ansiedade dele. O que se passou na vida dele que está causando nele uma grande ansiedade em desfrutar-se de algo. Então ele não está conseguindo manter a ereção, né? Então quando ele penetra, com poucos segundos ele ejacula. Então aí causa uma insatisfação na mulher, ele mesmo vai ficar com medo de ter novas relações. Nesse caso, vai precisar de psicoterapia, vai precisar de conversar sobre isso, vai precisar investir tempo nisso. O que ocorreu na vida dele que o traumatizou, o susto que ele teve na vida, que proibiu que ele... Pode haver, agora lembrando um paciente, sempre eu falo dos meus pacientes, né? Um paciente, tem 2 casos para contar, mas eu vou contar só um agora. O menininho estava tendo como é que se diz? Estava brincando de sexo com a coleguinha. Né? Aí abriu a porta do quarto, não sei se foi o pai, alguém abriu o pó e viu. Ele se assustou. Né? Então ele tinha que fazer as coisas rápidas. Então, na fase adulta, quando ele ia ter relação, ele tinha que fazer a relação rapidinha para poder não ser pego de surpresa, para não sentir aquela sensação de susto. E ele criou um registro ali, né? A primeira experiência sexual tem a ver com isso. Isso.
criança, né? E o que ficou fixado no inconsciente dele é o susto. Foi pego em flagrante. Então, isso causou um horror nele. E aí, toda a vida... Ele não sabe, na inteligência dele, gente, não é assim, né, Elineide? Tá, ele percebe, ferida, mas não compreende. A ferida está bem lá dentro. E quando ele vai executar o ato sexual com o parceiro, então aquilo vem à tona. Ele ejacula. Então, é necessário terapia, é necessário conversar sobre isso. Talvez, pode ser também biológico. Muito pouco provável, a questão biológica, anatômica. Sempre tem que investigar, né? Ver se tem alguma questão orgânica envolvida. Mas eu penso, assim, pelo menos dentro da minha experiência clínica, que geralmente, mesmo quando é uma questão orgânica, tem um fundo emocional somático envolvido. Tem. O corpo e a mente, eles estão inseridos no outro. E aí, porque assim, o que nós somos? Nós somos aquilo que a gente viu, aquilo que a gente sentiu, né? E aquilo que a gente percebeu. Ouviu, esquecer, aquilo que a gente esquece. Que está guardado no nosso Então, assim, por exemplo, pegando esse recorte que você traz, né, desse caso, ele viu aquela cena, ele fixou. E aí, daquela cena, ele levou para as relações sexuais dele. Então, por quê? Porque, possivelmente, né, eu estou aqui especulando, não houve uma elaboração, por ele não ter tido compreensão, até pela imaturidade, ele não teve compreensão de que tipo de experiência era aquela, e aí aquilo ficou recalcado. Sim, né? Deste jeito. Só que como que aquilo se apresentou no futuro? Em ato. Exato. Né? Em ato. Se apresentou em um ato sintomático. Não significa que todos os homens passaram por essa cena traumática, não. Cada caso... É um caso. Não existe um exemplo para todo mundo. Não existe uma causa única, né? Todos os problemas têm causas múltiplas e precisam ser investigadas no 1 a 1. Aí um outro problema, eu vou falar da figura feminina. Vocês podem me interromper, tá? Uma paciente ali, ela... Depois de a gente trabalhar um tempo aí, ela viu, quando ela era criança também, adolescente, ela viu o coito de 2 cachorros, né? Vocês já viram também, né? Sabe, o cachorro, quando está no coito, ele não trava, fica travado ali, aquela cena estranha, né? A moça viu aquilo quando era novinha, depois eu atendi, ela é adulta, e a gente descobriu que ela teve um nojo daquilo. Aquela cena de 2 cachorros colados, joga água, né? Ela me contando. E aquele nojo ficou conservado para ela ao ponto de ela não conseguir facilmente chegar ao orgasmo. É um outro fator clínico, né? Então, essa questão da frigidez, da mulher que não consegue chegar ao ápice. Temos que, se isso procede, é necessário a gente investigar. Para descobrir qual o problema, que trauma é esse. E às vezes são coisas simples, é uma reelaboração. Conversar sobre sua vida. Eu queria voltar aqui só um pouquinho atrás, quando o Márcio falou sobre a mulher que às vezes ela esquece de que ela é mulher, né? Que ela é feminina. Ela também é mulher, que né? ela também é mulher. Que ela não é só dona de casa, mãe dos filhos. E isso é muito importante, porque assim, a mulher, ela precisa separar as coisas, né? Eu digo isso porque eu sou mulher e sou esposa e sou mãe. Mas é preciso separar as coisas. Você tem que se arrumar, você tem que estar cheirosa. Seduzir, né? Seria seduzir o seu esposo. Não importa se faz 2 anos, 3 anos, 5 anos, 20 anos de casados. Né? O desejo se alimenta dessa sedução, né? E assim, Elineide falou, né, que eu tenho experiência com casais. A gente viu casais já, que eram nossos amigos, né? Porque nós participamos da igreja, então nós vimos casais de 30 anos de casado se separar. E a gente olha para o outro assim e pergunta, poxa, por que se separaram? Aí a gente vai prestar atenção, a mulher não se arruma mais, a mulher está relaxada, entendeu? E ele vai... Claro que isso não é uma regra, né? Não estou dizendo assim, não estou tirando a culpa do homem, entendeu? Não estou tirando a culpa do homem, mas assim, outra pessoa se tornou interessante para ele, entendeu? Outra pessoa se tornou interessante. Então, assim, para as mulheres terem mais cuidado, assim, com o ser mulher, entendeu?
se arrume o cabelo. Seduza o seu. lá, o não caba Os importa. homens também. Os homens Os precisam homens ter também. mais cuidado no ser homem, É, viu? isso também. Tratar direito, elogiar. Elogiar. Não é pra dar uma surra, não, E viu, pro Dudu? show de Fica Bruno e fazendo Marrone com as mulheres, com a coisa- esposa. Como é? E pro Leva- show de Bruno e Marrone Eita, com a Essa esposa. semana, eu vou dizer, viu, Giovanni, mas essa semana, a produção aqui. André, semana passada. Casos de família. André, muito fã de Bruno Marrone, aí queria ir que ele não fui, não levei. Menino, deu uma confusão, não foi, André? Foi. Deu uma confusão tão grande que veio parar aqui. Mas a gente já fez as Tá pazes. vendo, gente? É isso. A mulher, ela mantém aquilo ali, meu Vixe, filho, Maria, até que o homem dê uma recompensa ou compense a situação traumática. É verdade. Sim. No caso de André, foi a ausência ao show. Foi verdade. Foi o show. O Bruno Marrone, eu até brinquei. Aquele cara, é porque ele fez uma lipofacial, né? Tá bem feinho. Eu falei, rapaz, a gente vai ver o cara de boneco, é? Eu não falei, não. Mas era pra Não, ter- ele falou assim. Eu estava deitada, nós estávamos deitados, eu nem queria falar com ele. Ele fez, você vai ficar com raiva de mim por causa daquele cara de boneco? Aí eu não aguentei, gente. Eu comecei a rir, aí pronto, a raiva passou. Né? Por Mas- causa daquele cara de boneco, meu Deus, eu Foi. não aguento. Ele fez a raiva e eu tava tentando fazer com que ele fizesse as pazes também, né? Pois é, isso aí é muito importante. Tem um- Os dois se Mas cuidarem. assim, só para finalizar, é importante que os dois É. se cuidem, É. porque às vezes você vê um casal que quando eles estão juntos há muito tem essa coisa, né? O amor ele traz a segurança, né? Uma O relação cuidar. estável, ela traz uma segurança e às vezes essa segurança Traz faz o com que- comodismo, né? Faz com que, né, um dos parceiros ou os dois vão se esquecendo de elogiar, É. né, de fazer coisas que eles faziam antes. Isso é E muito aí a importante. relação vai caindo numa monotonia. Por que surge o interesse, né, muitas vezes pelo outro? Por uma série de questões, tá, gente? Quem trai por um monte de motivo, um deles é mau caratismo. É mau caratismo. Mas uma das questões é essa, né? A paixão, ela tem essa coisa assim que prende. Você está numa monotonia, de repente aparece alguém que te chama a atenção. Você começa a dar espaço para aquilo, né? Verdade. Porque sentir não é consentir. Se você está É. interessado em alguém e fica ali, né, criando situações ou se colocando em situações nas quais aquela pessoa vai estar, você está criando um terreno favorável para a traição. Exatamente. Lembrando que você está falando de desejo, de sedução, é interessante, né? Do cuidado, né? Estou lembrando agora do filósofo Sócrates, lá no banquete de Platão, né? Eles se reuniram para falar sobre o amor. E o Sócrates disse assim, olha, você ama na intensidade que você deseja. Então, se você deseja muito, você vai amar. Ou seja, se a gente seduzir o outro, se a gente fizer por onde o outro nos ame, nos queira, né? Então, quanto mais ele desejar, mais amaremos. Segundo uma das temáticas do banquete. Vocês acham que o sexo é... Na verdade, qual que vocês acham que é a importância do sexo dentro de uma relação? Dentro de uma relação estável. Dá a sua opinião. Não precisa ser a minha, não. Eu vou dar a minha. E não briguem quando chegar em casa, tá bom? É. Eu acho que o sexo é fundamental dentro da relação, né? Porque, assim, é como eu já falei, se não tiver sexo, vira amizade, né? Então, assim, agora, quantas vezes você diz que acha isso? Não, qual a importância que você acha que tem, assim? Tem muita importância mesmo, porque, assim, no relacionamento entre marido e mulher, existe várias... Pronto, eu e Márcio, vamos falar. A gente está junto desde 1997. Eita, peixe, é tempo, viu? Então, Quem é assim, bom de conta agora, se nó- lascou com a nós, Eu não sei. nós já passamos por muita coisa, muita coisa. E, assim, hoje nós trabalhamos juntos, né? Nós temos uma Outra realidade empresa já é. e trabalhamos juntos. Então, assim, passamos praticamente o dia inteiro juntos. Passamos praticamente o dia inteiro De noite eu juntos. nem- Ei, isso de noite é eu que nem é quero- amor, viu, de noite eu nem amigo? quero ver mais. Meu amigo. Mas, assim, não é o fato de passar quase o dia inteiro juntos que não faz, vou falar por mim, viu? Que não Você. faz de mim, não faz, assim, Márcio ser uma pessoa que eu não deseje, entendeu? Eu desejo. Vou tomar um banho hoje, bem tomado.
Não, mas a gente... Passar um perfume, aquele perfume do garrafão. Isso é muito importante. Porque... Você está dizendo que vocês conseguem manter o desejo aceso, muito embora tenha uma monotonia, um estresse ali, né? Exatamente. A gente trabalha o dia inteiro, a gente tem muitos problemas para resolver, né? Passa o dia... Tem hora que dá vontade de mandar ele passear, né? Dá, e já mandei. Com essas questões de trabalho. Vai embora, faça alguma coisa, mas sai da minha frente. Mas, assim, mesmo passando muito tempo juntos, eu quero dizer isso, mesmo passando muito tempo juntos durante o dia, eu olho para ele e eu consigo ver nele uma pessoa que eu amo, que eu desejo. O amor é cego mesmo, viu, galera? Que assim, meus cunhados, eles brincam muito comigo, porque eu admiro muito meu esposo. Eu admiro ele demais. Eu acho ele inteligente, entendeu? Então, assim... hoje tem, viu? Quando ele eu vou já sair daqui, viu? Hoje tem. Quando ele fala, quando a gente está na roda da família, né? Na roda da família, todos juntos, que Márcio está falando alguma coisa, eu fico observando ele falar. E os meus cunhados, eles brincam muito comigo, porque diz que eu fico com cara de boba olhando para ele. E fico mesmo. Também, deu para perceber. Olha Márcio, aí. Fala você. Olha aí. Qual que você acha que é a importância do sexo numa relação estável? Não precisa ser casamento, Sim, pode sim, ser um namoro. claro, uma relação estável, né? Olha, sem exagero, é fundamental, sabe? Fundamental. Por quê? Porque a relação sexual mostra a intimidade de duas pessoas que convivem, né? Imagine você estar dentro de outra pessoa, alguém está dentro de você, né? Nossa, ele foi filosófico. Né? Eu estou lembrando de alguém aqui, é uma um coisa teórico, muito né? profunda. Mas então, né? Muito então é íntima. essencial. Eu trabalhei muito tempo, trabalho ainda com questões cristocêntricas, né? Religião, casais. E uma coisa que eu sempre digo que falta na vida nas formações, no cotidiano, temas ligados à sexualidade. Verdade. São dois fatores, duas coisas que eu sempre sou enfático em dizer. Sexualidade e vida financeira. Porque a vida financeira ruim também causa separação, também causa brigas, desavença. Causa redução da libido, né? Estresse. Você está muito estressado. Exatamente. Toda a sua energia. Casal... Pensa que a energia sexual, a libido sexual é a mesma libido, por exemplo, que a gente coloca no trabalho. Sim, é energia, né? Energia. Então, assim, o Freud diz se que é você energia. mas Então, por exemplo, uma pessoa que trabalha muito, às vezes não consegue canalizar, não consegue fazer esse equilíbrio de canalizar a energia para outras coisas, para uma relação afetiva, por exemplo. Ela fica tão focada, e isso é muito comum, né? Sim. Então, para mim é fundamental isso, a questão da sexualidade. Claro que o homem vai ter que se conscientizar aí que se ele quiser todo dia, ele vai ter que entender que dias não serão possíveis, né? E a mulher tem que entender também, ela vai ter que dialogar com ele, que nem todo dia ela vai ter que negar, vai poder se negar, né? Então tem que fazer concessões, né? Vai ser uma troca aí, vai nem ser uma todo dia ela vai ter... né? Porque tem mulheres que negam-se todo dia durante muitos dias. Tá bom. E eu escuto isso na clínica de colegas constantemente que falam sobre isso. Então, a sexualidade e as questões financeiras é sumamente importante deixar isso claro. Estão na muito vida do casal. Estão muito interligados. Existe muitas separações, né? Por conta desses dois temas. Olha, Márcio, financeiro e sexualidade. Eu não lembro em qual é o texto do Freud, mas tem um texto que o Freud fala sobre isso, né? Que o mesmo pudor com o qual as pessoas tratam a sexualidade, elas tratam as questões relacionadas ao dinheiro. Tanto o texto eu não lembro qual é o texto, eu vou pegar a referência e vou colocar aqui. Eu acho que é 5 lições de psicanálise. Acho que é isso. Eu não tenho certeza. Não sei, eu vou pegar a referência e vou colocar aqui, porque me ocorreu agora esse... Olha, tem casais que depois de tantos anos chegam... E a gente vê isso muito. As pessoas têm dificuldade de falar sobre questões de dinheiro. É um tabu. Não parece, né? Mas o homem às vezes quer ser o fodão, né? O bonzão, e não partilha as dificuldades financeiras com a esposa. Né? E vice-versa. A gente lá em casa, não sei se é bom para André, mas assim, toda a vida a gente aprendeu que é como se pegasse a nossa caixinha, uma caixinha, a gente coloca. Sempre foi isso, né? Não sei se ela gosta disso, não sei, porque eu nunca perguntei nele. Pronto, vai perguntar agora e eles vão brigar aqui. A gente pega o dinheiro da gente, coloca num balaio, sacode, e aí daí a gente vai tentando fazer as coisas. Paga aquilo, não paga, né? Tenta pagar e assim por diante. Mas interessante é que a gente sempre conversou sobre dinheiro lá em casa, né? Sobre financeiro.
é um assunto também que a gente sempre trouxe à tona, né? Tipo assim, como é que a gente... O que foi que você fez, Márcio? Márcio, como sempre, ele Pode faz... continuar, dá continuar. No André. meio do processo, o Márcio faz alguma besteira. Antes da gente ser empresário, né, eu já trabalhei numa empresa, né, como funcionária. E nós sempre partilhamos o nosso salário, né? Eu e Márcio. É como eu disse, Não existia o meu salário e o salário dele. Existiam os salários que pagava as necessidades da casa, entendeu? Não necessariamente era só meu. Não posso tirar desse dinheiro que é meu. Claro que eu comprava minhas coisinhas que eu queria, né? Minhas coisas pessoais. Mas assim, sempre foi o dinheiro da casa, entendeu? A gente partilhava o financeiro como um todo na casa. Bom, eu queria colocar mais uma questão. Pode colocar, vamos colocar. Polêmica, uma questão muito polêmica, mas muito comum. A gente já falou muito de polêmicas aqui, ejaculação precoce. O assunto em si é muito polêmico, né? Na verdade, duas coisas que eu queria que vocês comentassem. Primeira delas, a gente falou um pouquinho por cima sobre... Ela está só saindo, mas ela é psicóloga, especialista na área, viu? Não, pra você não deixar só... Não, mas pode falar. Eu quero que vocês falem. Porque hoje eu quero que vocês falem. Primeiro, eu queria que vocês falassem um pouquinho sobre ciúmes. Ciúmes, né? A gente falou sobre traição e aí deram um escorregado. Mas, assim, não precisa trazer questões pessoais. Falem a opinião de vocês eu acho que sobre ciúmes. Eu nunca, não sei nem dizer assim, no início, né? Vou voltar aqui há 20 anos atrás. Eu não sei qual o grau de ciúmes que eu tenho de André. Não precisa falar do seu. Não, mas eu acho que é mais interessante falar de mim. Né? Daqui a pouco a gente explora a área, né? Mas falando de mim. Mas hoje, nos últimos anos, por conta da intimidade, a gente já consegue ter segurança nisso. Então, o ciúmes ele parte da insegurança. Era isso que eu queria escutar. Né? O que você acha, de onde que parte o ciúme? Né? O que justifica o ciúme? E o que fazer quando você percebe que está acontecendo ali? Você, André. Eu vou só falar duas coisas, aí você... Fala, aí você joga para mim de novo. O ciúmes ele pode ser patológico, ou seja, pode ser doentio. Mas pode ser aquele ciúmezinho gostoso, né? Pronto, daqui a pouco a gente fala mais. Eu concordo com o Márcio quando fala assim... Ciúme nenhum é desinteresse, me parece um pouco. Né? Não tem ciúme Eu não sou ciumenta patológica, né? Aquela que vasculha as coisas, olha o celular dele. Olha, nós temos 20 anos de casado. Eu não gosto de... com o meu celular na mão. Não, mentira. Não, brincadeira. Eu não gosto de mexer no celular dele, a não ser que, por exemplo, ele está no banho e alguém ligue, eu veja que é alguém que eu possa atender, né? Aí eu falo, liga daqui a pouco, ele está no banho. Mas eu não sou dessa mulher de ficar vasculhando o celular dele, ficar cheirando a camisa para sentir o cheiro de outro perfume. Essas coisas não sou. Quando no começo do casamento eu tinha um pouco mais de ciúme, não a ponto de fazer isso, mas tipo assim, se eu visse ele conversando com outra menina, eu já ficava... Eita peste. Você acha que o ciúme vem de onde? Da insegurança também. Porque no começo do casamento, no começo do relacionamento, do relacionamento nosso, né, do namoro, eu era feia, eu me sentia feia. Então assim, eu tinha insegurança de que ele começasse a sentir interesse por outra pessoa, entendeu? Mas, assim, hoje, né, depois de todos esses anos, eu concordo com o Márcio quando diz assim, a gente já tem uma maturidade para perceber que não precisa, entendeu? Eu vejo ele tem uma vastas amizades, né? Muitas amizades. E eu não tenho essa questão do ciúme com as amigas, né? Com as amigas dele. Inclusive, a maioria das amigas dele são minhas amigas também, né? E vice-versa. Quando aparecem com alguém estranho. Então, ciúme tem a ver com medo, com insegurança. Exatamente. Eu adicionaria uma coisa, tem a ver, assim, ao meu ver, um pouco com posse, com controle, né? Aquela coisa de você perceber o outro como alguém que, né, tá ali sob sua propriedade, quase isso, né? Então,
principalmente no que se refere ao ciúme patológico, né? Então, o outro não pode sair sem mim, o outro não pode fazer nada sem mim, o outro não pode quase respirar se eu não estiver respirando junto. Eu conheço uma pessoa, né, que ela segue o marido. Eu conheço várias. Mas, enfim, é isso, né? O ciúmes, ele é uma denúncia, eu acho que primeiro da insegurança. Então, se você... lógico que mulheres muito bem resolvidas vão ser traídas também, porque a traição sempre tem a ver com o outro e não com você, né, que foi traída. Mas o ciúme, mulheres bem resolvidas sentem ciúmes também. Então, mas porque ela tem autoestima ótima, e como assim ela é insegura? Pois é, né? Alguma coisa naquela relação ali não transmite segurança. Pode ser. Agora pode ser dela também, dele ou dela, né? Dele também, porque tem tantos homens aí cometendo feminicídio, pode ser da né? fantasia de cada um, né? Às vezes a pessoa carrega uma fantasia de que ela vai ser enganada, de que ela vai ser trocada. Ela tem um trauma, alguma coisa aí, né? Que gerou assim, um sintoma de doença. Se a gente for pensar, a maioria das coisas que a gente teme, que a gente sente, tem a ver com as nossas fantasias, né? Então, as nossas fantasias, no frigir dos ovos é disso que se trata, assim. A gente está falando aqui bem senso comum em relação aos ciúmes. O ciúmes doentio, ele tem aí uma razão totalmente... Tem um histórico, né? O que aconteceu aí para ela trazer essa insegurança, essa perseguição, né? Ela persegue o outro, por quê? E também tem uma coisa, né, que eu penso, e a literatura mostra isso, assim. Quando a pessoa está muito desconfiada, né, do outro, talvez aquilo indica a capacidade que ela tem e reprime de fazer aquilo, né? Porque aquilo que eu projeto no outro diz muito mais de mim do que do outro. Sim. Como já dizia minha avó, um velho ditado, quem disso usa, disso cuida. Pois é. Então, assim, lógico que tudo é singular. Então, para cada pessoa vai carregar uma história que, né, vai dando indicativos de por que ela sente isso e se comporta de tal forma. Mas dá para pensar, assim, que uma pessoa que está, né, controlando muito o outro, monitorando muito o outro... Opa, mas pera lá... O que está acontecendo? Essa perseguição aí... Por que a traição é um tema tão recorrente na sua cabeça? Ela foi traída? Né? A não ser que você tenha indícios, né? Se você tem indícios, o outro está te dando ali uma série de sinais de que não está interessado, te desrespeita, né? Elogia outras mulheres, que eu acho horroroso o homem que elogia outras mulheres na frente da companheira. É opinião pessoal, tá? Não é opinião profissional. Porque... Agora, sim, falando... Não, pode continuar. Falando assim, você falou da traição, né? Até, assim, falando no relacionamento, né? No casamento. Até uma traição no casamento, ela pode ser um objeto de perdão, entendeu? Isso não quer dizer que, por exemplo, o homem ou a mulher, né? Deu uma escorregada, mas ele não está apto a se redimir, não é verdade? E eu acho de suma importância quando você conversa com seu cônjuge, né, sobre o que aconteceu, se esclarece o porquê do que aconteceu e acontece um perdão ali, entendeu? Embora leve tempo também. Embora leve tempo, porque assim, o perdão, ele não é uma coisa, é uma decisão. O perdão, ele é uma decisão, não é um sentimento. Eu vou perdoar hoje. Não, ele é uma decisão. Você decidiu perdoar aquela pessoa por aquele fato que ela fez com você, aquele trauma que ela lhe causou. É doloroso? É. Causa uma cicatriz? Causa, mas depois, eu digo assim, a sensação do perdão, quando o perdão realmente acontece, é maravilhoso. Os dois estão dispostos a recomeçar. Né? Você se permitiu perdoar e você permitiu ao outro dar mais uma chance para ele, entendeu? Para a pessoa, ou o homem ou a mulher, né? Você permitiu que aquela pessoa deu mais uma chance a ela e que ela se mostre depois daquilo, né? Aí depois, se ela fizer de novo, aí você chuta o balde, né? Chuta o balde. Decida-se, né? Aí já é safadeza. A questão de alguém viver aquela relação,
como é que aquela relação ruim, né? Ou ele ou ela, um dos dois ali não tem validade nenhuma. Às vezes o ser humano, ele gosta do fato de gostar. Ele não gosta da outra pessoa, ele gosta do fato de gostar. Você veja que existe um produto aí, né? Um exemplo, vamos trazer aqui um exemplo bem próximo. Por exemplo, eu vivo com o André, mas eu vou dizer por mim, pode ser o contrário. Eu sou uma pessoa que maltrata o André, despreza o André, né? Uma pessoa ruim, né? Que maltrata a André. Né? Qual de André? Não é possível que ela consiga viver assim, essa vida sofrida. Ela pensa que gosta de mim, mas na verdade ela gosta do fato de gostar de mim. Né? Porque se ela gostasse de mim, ela saberia que eu não falo nada para ela. Aí ela deixa de gostar. Esse cara não... Então ela não gosta de mim, ela gosta do fato de gostar de mim. Eu gosto de alguém. Eu não estou sozinha. Porque, né? Não estou sozinha, entendeu? Acho que no final é o não estar sozinha que conta aí, é inconcebível, né? Quando uma mulher ou um homem, tanto faz, né? Ele vive em condições subhumanas. Mas aí vamos pensar que prazer e dor estão interligados, né? Então, às vezes, paradoxalmente, a pessoa se satisfaz na dor. Mas isso é inconsciente, né? Ninguém gosta de sofrer. Ninguém gosta de sofrer conscientemente. Essa fala de Elineide, quando fala assim, com amor e dor, é porque a pessoa, é o Freud que vem nos ensina isso. Né? Por que nos ensina isso? Porque isso é a realidade. As pessoas gostam de sofrer. Eu conheço uma criatura... Não, as pessoas não gostam de sofrer, mas as pessoas gozam sofrendo. Né? E aí é o Lacan que fala. Ela ama e odeia. Tem um gozo no sofrimento. Eu conheço uma criatura... Deixa eu, André, só reforçar. Tem um gozo no sofrimento. Tem um gozo no sofrimento. Isso aí é Lacan. É importante falar. E tem um gozo no sofrimento. Né? Porque o gozar também faz doer. Eu conheço uma criatura que ela era casada com um homem, né? E o homem era bom, segundo as outras pessoas, que eu não conheci o homem, né? Mas as outras pessoas conheceram e disseram, o marido daquela fulana era bom. E ela se separou do marido e começou a conviver com outro homem. E esse bate nela. Mas ela não consegue se separar dele. Então, assim, eu acho que é isso que vocês estão falando, né? Tem isso também, né? Ela consegue conviver com aquele homem, mesmo sabendo que ele bate nela. E, às vezes, os vizinhos já até chamaram a polícia, mas quando a polícia chegou, ela disse, não é assim, não. Defendeu, entendeu? Não deixou levar. Então, assim, acho que ela está convivendo essas duas coisas, o amor e a dor, né? Em outro caso, em outros... São vários exemplos, né? E tem várias questões por trás, né? Muitas vezes qual a concepção de amor que aquela pessoa construiu para si, né? Porque o modo como a gente ama tem muito a ver com o modo como a gente se sentiu amado, né? Como as primeiras relações de amor, elas se apresentaram para a gente, entende? Então, tem muito isso, assim. É muito comum você encontrar casais que... Eu até já escutei, né? Chamar de pai, chamar de mãe, né? O parceiro. Então, assim, o que tem aí por trás, sabe? Dessa escolha amorosa? Né? Então, dá para pensar assim, que é uma série de elementos, né, que está por trás de um ficar em uma relação sofrida, de uma relação abusiva. Tem sempre que ver com muito cuidado, né? Porque até quando eu falo isso de que tem uma satisfação na dor, eu falo com muito cuidado, porque essa satisfação é inconsciente. É lógico que a pessoa conscientemente vai querer ser feliz e está em uma... Só que assim, né? Porque permanece naquela realidade, né? E assim, a gente tem que ver também questões socioeconômicas, né? Muitas vezes uma mulher que... A gente fala em mulher porque é o mais comum, né? Não tem trabalho, não tem que não tem como se manter, que às vezes não tem uma rede de apoio que estruture. Às vezes, emocionalmente, ela está tão fragilizada e adoecida que ela não consegue enxergar uma possibilidade além daquele relacionamento. Não tem currículo, não trabalha, é uma série de coisas muito grandes. Então, verdade. Tem que pensar assim, nesse todo, né? Muitas vezes as pessoas que são a rede de apoio, ao invés de ampararem, julgam. Verdade. E ela se sente sozinha, oprimida. E aí cada vez mais ela vai se fechando, porque a única pessoa que, né, dá um tapa, mas alisa, é esse. É verdade. Então, assim, dentre todos, aquela frase, né? Como é?
Ruim com ele, pior sem ele. É assim? Isso, ruim com ele, pior sem ele. Pior Porque sem ela não ele. se vê, não existe outra realidade para ela. Para ela, para ele, né? Sobretudo para ela que vive, né? Como é que tá o nosso tempo aí, gente? Nosso tempo está ótimo, mas eu tenho mais uma questão polêmica. Vamos, porque a gente vamos. andou e saiu da outra questão polêmica depois do Fala, ciúmes, Elineide. que era o que vocês pensam sobre o incômodo que algumas pessoas têm, algumas tantas, com a sexualidade do outro, com a escolha amorosa do Como outro. assim, ele... É isso, né? Com a escolha, por exemplo, as pessoas que se incomodam com casais homoafetivos, as pessoas que se incomodam com a pessoa que tem vários parceiros, né? Ou uma pessoa que trai o marido, né? E como assim ele perdoa ela, mas ela está traindo ele? Sim. Sabe esse tipo de comentário, esse tipo de incômodo que tantas pessoas têm em relação à sexualidade dos outros? O que vocês pensam? Deixa eu ver se eu teria alguma... Eu aprendi na universidade, acho que a faculdade me ensinou a não julgar, né? Eu lembro das aulas de Glaucio. Mas a gente julga. Então... Mesmo que seja só no privado, a gente julga. A diferença uma coisa é você julgar, assim, para si e tal, né? Porque nós fazemos julgamento o tempo inteiro, tá? Nós fazemos. Para fazer a escolha, a gente precisa julgar as coisas. Mas nesse sentido de julgamento moral que você está falando, né? Eu penso que cada pessoa ela nasceu daquele jeito que ela vive, acho que ela tem que se encontrar naquilo. Uma pessoa religiosa perguntou para mim, a sexualidade, porque às vezes as pessoas da religião acreditam no trauma que causou, acreditam que em feridas, relacionamentos, aí o homem se torna um homossexual e vice-versa, né? Mas aí eu respondo para ela, não acredito nisso. Assim, tem gente também que acredita em maldição. Foi maldição, né? Existe uma pessoa que era homossexual e não é mais. Outra questão que às vezes diz, então quer dizer que todo mundo... Não, todo mundo, cada pessoa é um jeito, né? Se aquela pessoa se sente homossexual, acho que é dele mesmo, nasceu daquele jeito, sabe? Nasceu daquele jeito. Acho que a psicologia que me deu essa visão, porque senão eu não saberia responder. A psicologia me deu essa visão. Eu acho... usando até a religião, né? Um documento que a igreja usa muito, a igreja católica usa muito dentro do cristianismo, é o seguinte, que o homossexual existe, está no documentado, e ele precisa ser acolhido. É tanto que criou-se agora, aí o Papa até lançou suas bênçãos, né? Pastoral acho que eu não sei se o nome é LGBT mesmo, mas é para acolher os homossexuais. Não vai dizer assim, vocês tudo tem que ser homossexual. Não, é para que eles se sintam queridos na igreja, se sintam acolhidos dentro do catolicismo romano, né? E eu vou nessa épice de que as pessoas são o que são, nasceram assim, escolhem ser assim. E elas podem vivenciar a sexualidade das mais diferentes formas. Acho que todos precisam ser respeitados. Sim. Que são. Acho que isso vai além. Vai além, o respeito vai além. Eu concordo com o Márcio, né? Com tudo que ele falou sobre a homossexualidade, né? Eu acho que as pessoas têm que ser felizes, independente do sexo que elas amem. Eu sou católica, né? Nós somos católicos, mas eu penso dessa forma. As pessoas não podem fazer acepção de pessoas. Eu não tenho esse direito. Né? Eu não tenho esse direito. Quando eu estava estudando sobre esse tema, né? Eu até abri umas aspas aqui e coloquei, né? O que Jesus faria com essas pessoas? Ele as condenaria? Claro que não. Então, quem sou eu para condenar? Né? Quem sou eu para condenar? As pessoas, elas, como o Márcio falou, né? Elas nascem, acho que elas nascem assim. Eu amo meu esposo, né, que é homem, mas tem mulheres que amam mulheres, homens que amam homens, e está tudo bem, né? Eu não posso condená-las por isso. E isso que o Papa fez é maravilhoso, assim, de acolher essas pessoas, né? Porque as pessoas sofrem discriminações por causa disso.
as pessoas se escondem, né? Muitas delas se escondem, né? As pessoas se suicidam. Se suicidam porque não conseguem Isso expressar. das pessoas se escondem é a coisa mais comum do mundo. A gente vê muito, né? As pessoas não se sentem, muitas, né? Hoje em dia, graças a Deus, já mudou muito. Mas muitas pessoas não se sentem livres, acolhidas e respeitadas em casa, né, e nos ambientes que circula para viverem a sua sexualidade. Exatamente. Então eu eu acho isso assim que é muito importante. É muito importante as pessoas abrirem assim não só a cabeça, mas o coração também para isso, entendeu? Amar essas pessoas, aceitar essas pessoas, entendeu? Eu penso nisso. E eu acrescentaria uma coisa, que foi o que fez eu trazer essa questão. Que quando a gente está criticando, julgando, incomodado, né, com alguma coisa que está no outro, eu falei isso antes e vou repetir agora com foco nessa questão, isso nos diz algo sobre nós. Então, é importante que a gente faça essa autoanálise, né? Por que eu me incomodo tanto com aquilo que está no outro? Por que a sexualidade dele me incomoda? Por que ele viver dessa forma me incomoda? Será que eu gostaria de viver algo parecido e não me autorizo? E aí eu fico com raiva, com ódio, e aí eu coloco esse ódio no outro, porque ele é o outro é o culpado, né? Eu assim falando por mim, né? Eu não tenho um preconceito nenhum com as pessoas LGBT, né? Não tenho. E acho assim bonito, até bonito assim a forma da pessoa amar. O amor é bonito. O amor é bonito, né? O amor é uma coisa criada para ser bonito, Por falarem o amor é bonito, eu acho que a gente pode terminar por hoje. E a gente vai terminar do melhor canção. Jeito, com uma música linda. A última frase, né? O amor precisa ser reinventado, né? Como reinventar o amor, né? O que mais? Amor, pega o violão, ele... Pega o violão, vai te cantar uma canção. Além de tudo, eu sou assistente de palco, viu, meu povo? Dentre tantas funções... Nós preparamos essa música, né, falando, tem tudo a ver com o tema de hoje, né? E eu acho essa música muito bonitinha. Linda, maravilhosa. É uma poesia. Exatamente. E ela, né, ela morreu recentemente, mas ela deixou músicas muito belíssimas em forma de poesia, como essa que a gente vai cantar agora. Oi. Vou usar esse microfone. Amor é um livro, sexo é esporte, sexo é escolha, amor é sorte. Amor é pensamento, teorema. Amor é novela, sexo é cinema. Sexo é imaginação, fantasia. Amor é prosa, sexo é poesia. O amor nos torna patéticos. Sexo é uma selva de epiléticos. Amor
cristão, sexo é pagão. Amor é latifúndio, sexo é invasão. Amor é divino, sexo é animal. Amor é bossa nova, sexo é carnaval. Oh, oh. Amor é pra sempre, sexo também. Sexo é do bom, amor é do bem. Amor sem sexo é amizade. Sexo sem amor, oh, é vontade, é vontade. Amor é um, sexo é dois. Sexo antes, amor depois. Sexo vem dos outros e vai embora. Amor vem de nós e demora. Amor é cristão, sexo é pagão. Amor é latifúndio, sexo é ilusão. Amor é divino, sexo é animal. Amor é bossa nova, sexo é carnaval. Oh, oh, oh. Eita! Obrigada, meus companheiros. Obrigada quem nos acompanhou, quem Lima, conseguiu nos Eduardo. assistir. Espero que vocês tenham gostado do episódio. Se vocês tiverem dúvidas, quiserem comentar qualquer coisa, fiquem à vontade para escrever aqui embaixo do vídeo ou deixar nas nossas redes sociais. A gente vai ficar feliz. Vai transmitir aí, Jeová? Ai, muito Abraço obrigada por essa noite de hoje tão maravilhosa, né? Esse tema maravilhoso também. E até a próxima. Esperamos vê-los em breve. Beijos. Beijos.